Uma criança que gostava de saber todas as coisas que aconteciam na vizinhança. E uma garotinha acostumada a ter tudo o que queria. Um urso gigante, um pássaro e até um polvo. Essas são as histórias de hoje na série infantil do Arte e Letra. É daqui a pouco. Até já! No programa de hoje eu converso com Andréia Vieira, autora e ilustradora dos livros Duda Bocuda e Bettina Quero Quero. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no Arte e Letra de hoje. Obrigada pelo convite. Andréia, você é ilustradora e sempre cria trabalhos para outros escritores. Como é que foi para você ilustrar e escrever os seus próprios livros? Olha, para mim sempre foi um processo muito natural, né? Porque eu costumo pensar junto, né? A imagem e o texto é uma coisa muito intuitiva que eu faço, né? Então, assim, para mim é um processo diferente de você fazer o texto com o livro com outro autor, né? Porque assim a história é muito minha, né? Ela sai de dentro na integridade, né? Então tem essa relação diferente. Ao mesmo tempo, quando você trabalha com outro autor, é um desafio, né? Você imergir naquele mundo, né? Então, e também tem essa relação com o próprio autor, né? Você conhecer o autor, você cria um relacionamento com a pessoa, né? A não ser que for um autor morto já que você não conhece, porque às vezes acontece, né? De você ilustrar um autor um clássico, né? Que a pessoa já não está mais viva, né? Mas é interessante porque você às vezes acaba criando até uma amizade, assim, né? Agora, com relação aos meus livros, realmente é dessa maneira que eu te falei, assim, é muito intuitivo, né? A história meio que vem, assim, para você e você já vai produzindo, né? Assim, no meu caso, né? Cada ilustrador trabalha de uma forma, né? E quando é que você começou a fazer ilustrações e descobriu a sua veia de escritora? Tá. Eu desenho desde criança, né? Eu costumo dizer que eu nunca mais parei de desenhar, né? E fiz da diversão uma profissão, né? Então, na verdade, quando eu descobri assim, na verdade, mesmo que você apenas desenhe, é autoral, né? Não necessariamente porque você não escreve, você não é um autor, né? O ilustrador é um autor, né? Mas quando eu comecei a criar histórias, foi de uma maneira assim muito natural. Na verdade, eu comecei a escrever quando eu fiz uma oficina com o Odilon Moraes e o Fernando Vilela, né, em que eles pediram para que fosse criado um personagem, né, e a partir daí eu desenvolvi a Duda Bocuda. A Duda Bocuda foi criada numa oficina, né? E até por isso, fazendo um parênteses, eu acho que é interessante, né, para as pessoas que estão começando, muitas vezes aproveitar esse momento de aprendizado para desenvolver os seus projetos, né? Que foi o que aconteceu comigo. Duda Bocuda nasceu numa oficina de uma maneira totalmente despretensiosa, né? E, na verdade, era só para criar personagem, mas aí eu cheguei em casa com aquela vontade, assim, de fazer e de criar, e aí a história saiu, né? E falando, então, sobre a Duda Bocuda, Uhum. você conheceu alguma Duda Bocuda real? Assim, foi totalmente criado por você? Foi totalmente criado. Aí, assim, é interessante porque tanto os meus personagens da Duda quanto da Bettina já me falaram que a Duda Bocuda tem alguma coisa de Kafka, né? Porque ela se transforma num mosquito. E eu acho que a Bettina tem uma coisa do Hamlet, né? Que é comprar ou não comprar, eis a questão, porque fala do consumismo infantil, né? Bom, aqui no livro, no Duda Bocuda, a gente tem a história de uma menina
que se torna uma fofoqueira, né? Você poderia explicar um pouco isso pra gente? Por que que ela se torna fofoqueira? O porquê que ela se torna fofoqueira, eu não sei te dizer, porque na verdade ela já nasceu, né? Desde criança, desde a barriga da mãe dela, ela já apresentava o ouvidinho, né? E aquela vontade de falar, de escutar as conversas que as pessoas falavam de dentro da barriga da mãe, né? E aí a história vai se desenvolvendo, ela sonha em ser um mosquitinho, né, para ouvir as conversas de pertinho, sem que ela seja ouvida pelos outros, né? E eu posso contar a história, eu vou acabar contando a história, né? E aí o que acontece? A mãe dela descobre, né, que ela é uma fofoqueira e ela morre de vergonha, então ela vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até que ela vira um mosquitinho de verdade. E aí ela fica super feliz, porque ela começa a poder circular pelo bairro e escutar as conversas de todo mundo sem ser vista. Só que o que acontece? Ninguém entende o que o mosquito quer falar, né? E até foi engraçado, porque uma criança me falou, ela fala mosquitês? Eu achei bonitinho, né? O quanto que o leitor agrega, né? Na história, quando ele lê, né? E isso é uma coisa muito bonita de você escrever, porque cada hora que alguém lê da sua forma ou fala alguma coisa curiosa e você fala, nossa, não pensei nisso, né? É muito legal isso, assim. Que talvez, de algum modo, o leitor também seja um criador da história. Totalmente. Isso é muito lindo, né? Isso é o mais rico de tudo, né? Não acaba quando você faz, né? Ele vai criando vida por aí, né? É muito bonito você ver isso. Você usa muito o recurso de rimas no Duda Bocuda, começar Sim. pelo próprio título, Duda Sim. Bocuda. Sim. Isso é uma maneira de atrair as crianças? Você acha que as crianças gostam de rimas? Eu acredito que sim, porque tem a sonoridade, né? Sempre agradável, né? Você brincar com sons é agradável para todo mundo, né? Então, eu acredito sim. Eu acredito que sim, que é bem atraente, que é divertido, né? E eu acho que o riso é uma maneira fantástica de você comover, de você das pessoas aprenderem, né, e tocar os corações, né? Então, assim, eu acho essencial porque o riso causa um prazer muito grande, né? E a leitura precisa de prazer, né? Para você ter essa motivação, né? Nós não somos motivados sem prazer. Então, o humor é uma fonte muito forte de prazer, né? Eu acredito. E de ensino, né? Como você mesma, acho que procura mostrar no seu livro. Sim. E aí, precisamente, voltando um pouco para a questão da fofoca. Você procurou chamar a atenção das crianças para esse hábito, que ele também pode ser um hábito muito pernicioso? Sim, no final do livro eu faço essa brincadeira, né? Mas, assim, eu acho que as obras não precisam ser tão didáticas, né? Eu acho que o nosso país tem por ter uma carência educacional, muitas vezes as obras acabam projetando isso, né? Mas não pode ser chato, o livro ele tem que ser leve, né? Pode até ter um fundo de uma temática, porque é impossível, né? Não abordar nenhuma temática humana no livro, porque nós estamos transpirando as nossas emoções quando escrevemos, né? Então, sempre vai ter uma questão universal que você vai falar ali, né, na obra, né? Mas não precisa ser necessariamente didático, mas realmente tem um fundo, né? Tem um fundo de aprendizado, né? Toda leitura tem, né? Como é que você cria o personagem infantil? Né? Ele é mais gordinho, ele é mais magrinho, e aí você atribui características em relação a isso? Você pode contar isso um pouco pra gente? Como que é a criação do personagem? Do personagem. Eu gosto muito da força do gesto. Então, assim, eu acho que tem que ter uma vida, um movimento, né? Assim, criança é muito movimento, né? Então, às vezes tem realmente, se o personagem tem uma característica já pensada, eu realmente procuro passar isso no traço, né? Mas, para mim, o mais importante é ele ter essa vida, essa gestualidade, né? E muitas vezes isso tem que ser transmitido pelo traço mesmo, né? Pela maneira com a qual você solta a mão, né? Você vê que o artista está ali feliz fazendo, né? Porque passa isso, né? Quando um trabalho é duro e quando um trabalho é legal, assim,
Passa muito essa força, né? Agora, eu acho que também temos todos influências, né? Eu acho que uma das grandes influências que eu tive na minha vida quando criança foram as obras do Jim Henson, né? Que fazia os Muppets. Né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa ali. E também tem uma influência de quadrinhos, porque quando eu era adolescente, eu fazia fanzines, né? E gostava muito de quadrinhos. Então, eu acho que tem essa coisa, assim, meu trabalho tem um sarcasmo, tem uma ironia, né? Ele não é só fofinho. Eu acho que isso é mais divertido, né? E a criança adora, né? Uma ironia, né? Sim. E você poderia falar mais um pouco sobre o seu processo criativo? Você acabou de dizer instantes atrás que as coisas fluem para você, mas há um ambiente especial, há uma música, um momento. Conta mais um pouco para a gente sobre todo esse processo. Se há na hora da criação, você diz? É muito relativo. Eu me desconcentro muito fácil. Né? Então, assim, eu costumo trabalhar num ambiente fechado, às vezes eu até tranco a porta para que ninguém realmente venha me cortar o pensamento, porque eu acho que o pensamento, assim, quando você trabalha com o pensamento, assim, ele tem uma fluidez, né? Você não pode cortar isso, né? Realmente se corta, às vezes você esquece da ideia, né? Isso dá uma travada, né? Eu gosto de música, eu gosto quando estou pintando, porque eu acho que ajuda a soltar, né? Às vezes eu até faço exercício físico mesmo, de me alongar, de soltar, às vezes pintar no chão, entendeu? Porque realmente isso passa no trabalho, né? Se você tá... Tem horas que realmente é melhor você não trabalhar. Realmente é muito delicado o processo de você trabalhar com criação, porque você tem que estar inteiro ali, entendeu? Se você não tá legal... é melhor você sair, dar uma arejada, né? E voltar num momento bom para criar. Até por um respeito à tua obra, né? Você fala assim, não vou criar de qualquer jeito, né? Porque eu acho que nós que trabalhamos com literatura, nós temos um amor tão grande que muitas vezes a gente nem pensa assim na questão, é um trabalho, né? Lógico que você vai ser remunerado por isso, né? Mas é uma paixão mesmo, então você faz aquilo... O melhor, dá o melhor, é teu nome, é tua vida, né, que está ali, né? É um filho, o livro é um filho, né? E aí, nesse sentido, seu pensamento tem que estar entregue completamente para essa obra. Sim, completamente. Bom, o Duda Bocuda é um livro que tem um formato diferente, né? A gente tem uma boca aqui, né? Você foi a responsável pela concepção total do livro? Todo o projeto é seu, desde essa capa, esse formato, que é meio que um brinquedo também, né? Foi total, sim. Até me surpreendi, porque como foi meu primeiro livro autoral, né? Me surpreendeu que os editores toparam esse formato, né? Acho que foi o ponto de partida mesmo, que eles curtiram o formato. Porque geralmente, quando ele foi lançado em 2005, tinha muito a questão de você montar coleções, né? Para você tornar mais viáveis os projetos, né? Para as editoras tornarem mais viáveis os projetos, eram feitas coleções, então, para tornar a impressão mais viável também, né? Porque uma impressão dessa é cara. Então, assim, é um livro que não tem uma coleção, é um livro único, né? Então, ele é acartonado, né? Ele tem uma faca especial, né? Mas eu acho que isso é legal, sabe? Assim, se você for pensar como artista, como artista, como qualquer profissional, é você acreditar mesmo no teu projeto e propor, né? Não chegar e falar assim, puxa vida, né? Não vou propor esse formato porque não vão querer. Porque às vezes você se surpreende, porque quando a ideia comove, quando é legal, topam, né? Lógico que tem um limite, né? Ele foi ajustado, né? De uma certa forma, teve. E isso eu acho que é uma das coisas mais bacanas que tem quando você trabalha, não apenas... Às vezes eu fico pensando nessa questão da autopublicação, né? Eu acho que o editor é tão fundamental, quando você traça uma parceria bacana com o editor, assim,
ele agrega tanto, é tão gostoso, sabe? E, às vezes mexe no teu texto e, lógico, você tem que ter a humildade de se abrir, né? De ver que ali o filho já não é mais só seu, né? Ele é de todo mundo que está naquele projeto envolvendo com carinho, para que saia legal, né? Você tem que estar disposto, receptivo a alterações, né, que forem necessárias. E assim, em todos os projetos eu tive muita sorte, assim, com relação a isso, porque os editores foram muito carinhosos, muito receptivos e agregaram coisas muito interessantes no projeto. Então, às vezes, a gente fala assim, vai, corta aquela ilustração. Não, mas eu gosto tanto, porque cai, né? Acontece isso, cai uma ilustração para que o projeto seja viável, né? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco eu volto com Andréa Vieira e o livro Betina Quero Quero. Não saia daí, o Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Andréa Vieira, autora e ilustradora dos livros Duda Bocuda e Betina Quero Quero. Bom, Andréa, você trouxe para a gente algumas ilustrações que você fez, Sim. né? Será que você podia mostrar um pouco? Tá. Bom, eu trouxe aqui como... É comum as pessoas perguntarem como que é feito o livro, né? Como que é o processo. E as crianças, principalmente, que não entendem como que é um processo, né? Elas olham o livro assim e não entendem o que é um original, o que não é. E é super divertido quando elas olham e falam, nossa, né, ela fez a mão, não sabia que ela fez a mão, né? Porque parece que é uma coisa tá ali pronta, né? E até costumo falar, vocês sabem quanto tempo levou para fazer esse livro? Aí fica aquelas crianças falando, né, uma semana, um ano. Aí eu falei, o Betina levou 3 anos, né, para fazer. Lógico que não são 3 anos contínuos, mas às vezes você pega um projeto, pega outro. Aí é até bom você ter esse tempo, né, de você retomar, né, depois daquele respiro, né, ver se tá bom, voltar, mexer, o próprio editor que vai, mexe, aprova. Mas assim, tudo começa com uma ideia muito simples, porque a ideia tem uma velocidade muito grande, né? Então, assim, se você não passa, ao menos no meu caso, se eu não passo aquela ideia rápida, de uma maneira muito solta, ela se perde, né? Então, assim, eu costumo pensar na ideia como um todo. Então, no caso da Betina aqui, Esse eu trouxe... é o primeiro desenho, por assim dizer. Um dos primeiros. Ainda teve uns menorzinhos mais simples, né? Mas esse aqui é o desenho que mostra como que foi feito. É um storyboard, né? Do livro, né? Para eu entender o ritmo das imagens. Muitas coisas que estão aqui não aconteceram no livro, é até divertido você olhar depois de um tempo, né? Porque aqui tinha uma cena que o quarto despencava dela, isso não acontece, né? Então é isso. O desenho, na verdade, ele muda depois que Essa é a primeira finaliza, etapa, né? do livro. Essa é a primeira etapa. No meu caso, cada artista tem o seu processo, né? Mas eu acho importante porque é como se você tivesse uma visão global do quê? De uma das coisas mais importantes que é o ritmo, né? O livro tem que ter um ritmo, como uma música, né? Assim, senão ele tem que começar e ter o ápice, né? E depois ter o grande finale, né? Então, tem essa questão. A gente está falando, então, do Betina Quero Quero. Deixa eu mostrar aqui essa questão das cores. Sim, sim, sim. Né? Porque, de fato, a gente pega aqui já o trabalho final, que está diferente do início, e a gente vê que você usa basicamente vermelho, né? Um preto, cinza e o branco. Sim. Né? Tem um motivo para a escolha específica dessas cores? É uma pergunta que as crianças me fazem também.
Às vezes, por que o vermelho? Bom, eu sou apaixonada pelo preto e vermelho, né? Assim, mas vamos fazer uma colocação mais explicativa. Eu acho que o vermelho ele tem a questão do alerta, né? Ele é um livro que alerta, né? Assim, na temática dele para o consumismo infantil. E o vermelho é uma das cores preferidas das crianças. E dizem que é a primeira cor que você vê no útero, né, que nós vemos no útero. Então, assim, eu acho que é uma cor que transmite alegria, transmite vida. E a Betina é muito cheia de vida, né? E energia, e o vermelho é por energia. A nossa personagem Betina, Sim. ela tem um original no mundo real? Você se inspirou em alguém para a criação da Betina? Tem. Na verdade, a história surgiu numa conversa de telefone com uma amiga, né? E a filha dela chama Betina. E a gente estava conversando e ela falou assim, a Betina está insuportável, ela quer tudo que ela vê pela frente, né? E aí eu falei, poxa, isso dava uma história. E aí no dia seguinte eu escrevi a história e os personagens, eles são muito parecidos com a família dela, até o cachorro. Mas, assim, foi uma coisa assim que não tem necessariamente uma relação direta com a menina. Mas eles se né? reconhecem no livro? A Sim. Família dela, a Sim. Betina? Sim. Então, não tem uma relação direta, mas tem essa... Foi um start, né, que eu tive de falar sobre o consumismo infantil. E que eu acho que é uma temática super importante de falar, né? E, mais uma vez, eu falei através do humor, né? Que eu acho que é uma forma mais agradável. E também, na época, eu assisti o filme da Maria Farinha Produções, que é Criança Alma do Negócio, que é um filme que eu recomendo que todos os pais vejam, que é excelente, né? Ele é um filme muito chocante, né? Que fala sobre o consumismo no mundo e especialmente o infantil. Então, assim, não tem uma relação direta com o filme, mas, assim, aconteceu num momento que eu estava realmente vendo essas questões e eu acho super importante falar disso no mundo, né? Questões ambientais, questões de consumo, questões de economia, né? De você não se deixar seduzir pela matéria, né? Voltando agora um pouquinho para os seus originais. Você poderia nos mostrar a outra etapa, uma etapa mais avançada do seu processo criativo? Tá. Bom, eu trouxe, no caso da Duda, eu trouxe os originais que são feitos em acrílica, né? Que esses são os originais que foram entregues para a editora mesmo, né? Mas aí eu trabalho com várias técnicas, né? É tinta acrílica, é isso? Esse aqui é tinta acrílica. Também trouxe outro original em acrílica, que é do Sapato Pato de Pablo, né? Que é um livro que eu fiz para as edições SM, que foi o último livro que eu fiz. Você fez as ilustrações? Que eu fiz as ilustrações. Então, esse aqui também é feito em acrílica, né? E fora esse daqui... Tá, só uma coisa, esse livro é o do Marcelo Jucá. Esse é o do livro do Marcelo Jucá, pelas edições SM. E eu também trouxe um outro original aqui para mostrar a técnica de colagem que eu trabalho. Eu tenho vários desses em casa. Ela é tridimensional, né? E esse aqui é um livro do Pedro Bandeira, que chama O Pintinho do Vizinho. Andréia, vamos voltar um pouquinho agora para Betina Quero. Sim. Tá? É um livro que ele é basicamente feito com ilustrações, né? Tem muito pouco texto escrito. Você queria deixar o espaço para que as crianças imaginassem a narrativa da história? Olha, não foi consciente. Na verdade, eu quis fazer realmente um livro-imagem porque eu achei que dizia bem... acho que tem uma força muito grande de interpretação. Realmente, acho que você tem razão. Tem uma força grande de interpretação no livro-imagem que fica muito aberta, né? Mais aberta ainda, porque não tem a palavra. Mas eu brinco que esse é um livro monoverbo, não é um livro livro-imagem, porque ele tem várias variações do verbo querer, né? Durante o livro eu brinco com a palavra querer, inclusive no final, né? Você tinha na sua
cabeça durante a produção, né, a elaboração do livro, o som do Quero Quero, que é bem característico do pássaro, né, aquela Acho que coisa você meio tem, chatinha. mesmo, agora que você está buscando, é verdade, porque tem essa coisa meio chatinha mesmo, né? É verdade, Insistente. né? Ele é um pássaro meio bravo, é verdade mesmo. E tem também o personagem do polvo, que acho que muitas pessoas não entendem, mas eu faço um trocadilho com a indústria mesmo do consumo, né, que ela envolve, né, que ela apresenta um monte de coisas, né. Chega uma hora que ela não tem mais, a Betina não tem mais mão para carregar tanto brinquedo que ela pega um polvo, né, surreal, lógico, né, que ela não ia pegar um polvo de verdade, mas para ele ajudar, porque ela já não tinha mais mão, né, para carregar os brinquedos, né. A princípio, a Betina é alguém que quer todas as coisas, mas no final do livro as coisas se invertem, porque ela passa a ser querida Sim. por todos. Explica um pouco para a gente essa inversão. Essa inversão, eu até no final eu faço um texto que justamente fala isso, né? Que nós estamos precisando de um mundo com menos presente e mais presença. E o que a gente espera de novos projetos? Então, agora no momento eu estou fazendo um livro que chama Pablo e o Ciclo das Águas, para a editora Bambolê, no Rio de Janeiro, que é uma história muito legal, muito surpreendente, não posso contar agora da história, né? Mas eu trouxe um original aqui do livro, né? Que eu estou fazendo fresquinho, que acabou de sair do forno, está saindo, em acrílica, né? E conta a história de um boneco de neve. E coisas acontecem, transformações que acontecem com esse boneco de neve. É uma história bem surpreendente, assim, então eu não vou dar spoiler. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no Arte Letra. Obrigada, querida. No programa de hoje eu conversei com Andréia Vieira, autora e ilustradora dos livros Duda Bocuda e Betina Quero Quero. O Arte Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!